Então aqui eu trouxe para vocês umas radiografias de alguns pacientes meus. Essas radiografias, lembrando que as periapicais são as radiografias mais recomendadas, principalmente utilizando posicionadores, né, a técnica do paralelismo, são as mais indicadas para avaliar a doença periodontal, né, os níveis das cristas ósseas. Então, nessa radiografia a gente pode observar ali nos dentes inferiores que houve já uma perda de nível ósseo bem considerável, né? Observem ali no elemento 46 que o suporte das raízes ali já está bem reduzido. Essa é a radiografia panorâmica dessa paciente e eu fiquei bem triste mesmo quando eu vi essa radiografia, quando chegou para mim a panorâmica dela, porque observem os incisivos, tanto os superiores quanto os inferiores, e os primeiros premolares superiores também. Observem a reabsorção externa que acontece no ápice dessas raízes. Então, possivelmente por algum tratamento ortodôntico, pode ser que isso tenha acontecido. E aí eu tive que comunicar a ela de que ela tinha essa reabsorção no ápice dessas raízes e que se ela não colaborasse com a higienização desses dentes, possivelmente, à medida de que ela fosse perdendo inserção óssea, né, o nível ósseo nessas regiões, assim como ela já perdeu nas regiões posteriores, ela ia perder esses dentes com muito mais facilidade, porque eles estão com as suas raízes reduzidas. Então, é um prognóstico bem complicado para essa paciente. É uma paciente que, quando eu fui orientar pela primeira vez a escovação para ela, e principalmente a passar o fio dental, ela me informou de que nunca tinha alguém explicado para ela como que se passava um fio dental. Então, às vezes, a gente ter paciência, um pouco sentar e conversar com o paciente, muda a forma de enxergar aquele problema, né? Então, é bastante importante a gente não negligenciar essas informações que para nós são bastante banais, mas às vezes nunca ninguém falou para o paciente. Esse, então, é um outro caso para a gente conversar sobre essa questão de manter ou extrair o dente. Nessa primeira radiografia, o elemento 46 tem uma extensa destruição coronal ali, né? E essa paciente veio me perguntar, né, veio me pedir para fazer uma coroa nesse dente. E eu, avaliando a radiografia, olhem, observem a distância ali entre o assoalho da cavidade pulpar dessa paciente até a região de furca dessa paciente. Vejam que essa distância é muito pequena e existe cárie ali ainda. Então, gera uma região de muita fragilidade. A gente colocando um pino em alguma dessas raízes e ainda sobre isso posicionar uma coroa, vai possivelmente gerar uma região de fragilidade nessa região de furca, porque ela está muito fininha e futuramente é bem possível de ela quebrar esse dente bem ali nessa região. Então, eu informei para a paciente que tem a possibilidade de fazer a coroa ou alguma outra forma de restauração, ou com cerâmica, ou com algum cerômero, né? Se ela quisesse resolver com questões protéticas sobre as raízes ainda dela. Mas eu apresentei para ela o prognóstico que era bem ruim, então ela investiria em possivelmente um retratamento de canal, porque esse dente estava exposto, esse canal já estava exposto há bastante tempo, investiria em um pino, em uma coroa, né, seja lá qual material que ela fosse escolher, e possivelmente em poucos meses ou alguns poucos anos, ela ia perder todo esse trabalho e ia acabar investindo, e depois, mesmo assim, ela ia ter que fazer um implante ou alguma prótese adesiva, conforme fosse
a disponibilidade financeira dela. E aí ela acabou preferindo extrair esse dente e colocar um implante por conta disso, né? O prognóstico desse dente é muito ruim mesmo. A primeira opção de tratamento seria a extração e colocar um implante, é ideal, né? Nesse outro caso, então vocês podem observar que essa paciente tá bem, o caso dela tá bem complicado, né? Tem vários restos radiculares, tem os superiores, bastante superiores, na verdade. Observem os incisivos centrais superiores dela, que estão com pouca inserção ali, pouco suporte ósseo. E clinicamente ela tinha bastante mobilidade nesses dois dentes. Agora na arcada inferior, observem principalmente o elemento 36. Olhem a bolsa periodontal que a gente pode observar na raiz mesial desse dente. Então, quando eu fiz a sondagem ali, a profundidade clínica de sondagem deu 12 milímetros. Então, aí eu indiquei o tratamento para ela, um tratamento cirúrgico, visto que a raiz distal ela ainda estava com um suporte relativamente adequado. Então, a gente foi por um tratamento cirúrgico, uma raspagem a campo aberto nessa região. Nesse caso, observem, eu coloquei tanto a radiografia periapical quanto a panorâmica. O elemento 46, ele tem, então, uma coroa, né, um pino e o tratamento de canal desse elemento foi realizado. Apesar disso, ainda a gente consegue observar ali uma lesão periapical, né? Então, uma lesão periapical recorrente. E aí, nesses casos, o que a gente vai falar para o paciente, né? Olha, foi realizado e o tratamento de endodôntico desse elemento parece que tá bem adequado, né? Então, possivelmente esse tratamento endodôntico foi realizado mais de uma vez e às vezes temos pacientes que apresentam esses casos de recorrência de lesões periapicais. Então, primeiro de tudo, temos que avaliar com o paciente quanto tempo que ele já fez esse tratamento de canal. Porque pode ser que esse tratamento seja recente, né? 1 mês, 2 meses, e essa lesão ainda não tenha regredido. Caso esse elemento tenha sido tratado já há mais de 1 ano, mais de 2 anos, era para essa lesão sim já ter regredido. Então, é uma lesão recorrente. E aí, conversar com o paciente quantas vezes essa lesão já foi tratada, né? Já foi feita uma tentativa de tratamento para regredir essa lesão. Observem também, eu consigo perceber que na região de fúrica desse elemento, uma leve lesão de fúrica, possivelmente uma grau 1. A gente teria que avaliar clinicamente, mas essa paciente eu não fotografei clinicamente, então eu vou confessar para vocês que eu não lembro como é que ela estava clinicamente para classificar a fúrica dela, mas se vocês recebessem essa panorâmica e essa periapical e tivessem que dizer, vocês iam precisar avaliar clinicamente para fazer essa determinação da lesão de fúrica. Então, esses são os fatores a serem considerados nesse caso. Então, avaliar clinicamente, fazer, sondar esse periodonto e também conversar com o paciente sobre o histórico desse dente. Se for recorrente essa lesão, muitas vezes, a indicação para ele seria de extração, porque a gente tem que considerar de que a presença dessa lesão recorrente significa uma infecção crônica permanente, né, que está ali há bastante tempo no organismo desse paciente e que, uma vez que a imunidade desse paciente baixar por conta de qualquer fator
que possa causar isso, um dos principais é estresse, né? Se essa imunidade vier a baixar, essa lesão pode sim reagudizar e nós devemos conversar isso com o paciente e justificando assim a indicação da extração desse elemento dental e possivelmente a colocação de uma prótese fixa, adesiva, ou então idealmente de um posicionamento de um implante nessa região. Esse outro caso, então, eu quero que vocês observem o elemento 36, a raiz distal desse elemento. Observem que apesar de a melhor radiografia para a gente avaliar a cárie ser a radiografia interproximal, numa radiografia panorâmica a gente já consegue ver o grau de destruição provocado pela cárie que é presente nesse elemento dental. A cárie é tão grande que a gente consegue ver até na radiografia panorâmica. Então, quais são as possibilidades de tratamento para serem oferecidas para esse paciente em relação a esse dente, né? A gente poderia, primeiramente, pensar em manter o dente. Optando por isso, a gente está conversando sobre fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica. Então, a gente vai fazer um renivelamento ósseo, então a gente vai baixar o nível ósseo para que as distâncias biológicas se formem, então, abaixo dessa lesão, para possibilitar, assim, o tratamento restaurador. Mas, temos que observar que, fazendo isso, a gente vai abaixar o nível ósseo num nível de que vai expor a fúrica desse dente. E aí, o dente estará condenado para extração. Além disso, mesmo se a gente optasse por fazer o aumento de coroa clínica e fazer o tratamento restaurador, a espessura que tem ali na face interna dessa raiz, em relação à região de fúrica do dente, é muito, muito pequena. E isso também já é um fator de fragilidade para o dente que também vai condenar. Então, nesse caso, a gente conversa com o paciente e indica também a extração. Uma pena que ele vai perder essa prótese adesiva que está sobre esse dente, né? Mas é o melhor que temos para indicar para esse paciente. E, além do 36, o 46 também apresenta praticamente o mesmo quadro. Observem ali o grande grau de destruição desse elemento dental. Nesse caso, avaliando nessa radiografia panorâmica, né, eu não tenho a radiografia periapical aqui, no 46, eu lembro desse paciente clinicamente, e eu digo para vocês que ele não tinha tão grande destruição da coroa, assim como aparenta na panorâmica. Para vocês verem como a panorâmica, né, tem bastante distorção. A panorâmica tem um índice de distorção de 25%. É uma distorção bem considerável. Então, para a gente entender a real importância de utilizarmos os recursos radiográficos adequados para cada quadro que a gente vai avaliar. Então, nesse caso desse paciente, eu lembro que esse elemento 46, ele não apresentava tanta destruição coronal quanto aparenta aí na panorâmica. Eu lembro que para o 36 eu desconsiderei a possibilidade de manter o dente, mas para o 46 ainda era uma possibilidade mantê-lo, porque ele não tinha lesão de fúrica. Na radiografia periapical, quando eu avaliei, ele tinha uma espessura adequada ali na região de fúrica, então era possível ainda fazer o tratamento de canal desse elemento e fazer um tratamento protético sobre esse dente. E, claro, conversando com o paciente, avisando que o grau de destruição, apesar de permitir um tratamento restaurador protético, era um grau de destruição significativo, de que o prognóstico desse dente, por conta disso, era, mesmo assim, um prognóstico duvidoso, que permitia, sim, que ele fizesse ainda o tratamento restaurador protético, mas que ele tinha que saber que esse dente, ele tinha,
sem uma fragilidade, que ele precisava cuidar dele, e se ele optasse por fazer o tratamento protético, precisava manter os devidos cuidados, vir frequentemente para consultas periódicas, para a gente avaliar como é que estava esse tratamento, e que a longevidade dessa prótese não estaria, poderia ser curta, né? Estamos falando aí de 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente não pode garantir. Era possível, mas que o prognóstico era duvidoso, que ele teria que cuidar bastante dessa região, porque esse era um paciente que ele não queria extrair dentes. O 36 eu tive que convencê-lo de extrair os dentes, de extrair o elemento, mas o 46 eu tive que também compreender as razões dele, né, que ele não queria perder dentes, então a gente concordou em manter esse dente com algumas considerações a serem feitas. Então, tendo visto todas essas condições periodontais prévias, né, vamos começar a abordar outras condições que afetam o periodonto lá das classificações da nova classificação das doenças periodontais. Lembrando que dentro desse item constam as doenças ou condições sistêmicas que afetam o tecido periodontal de suporte, abscessos periodontais e lesões endopério, deformidades e condições mucogengivais, forças oclusais traumáticas, fatores relativos a dente e prótese. E todos esses itens a gente vai começar a relatar agora. Começando com o primeiro item, as doenças e condições que afetam o tecido periodontal de suporte são consideradas na classificação doenças genéticas que trazem essa condição ou doença por imunodeficiência adquirida causada pelo vírus da HIV ou doenças inflamatórias, então que podem trazer alguma condição periodontal desagradável para o paciente. Outra condição dessa nova classificação seriam os abscessos periodontais e as lesões endopério, que vão representar ampla destruição do periodonto. Na imagem abaixo a gente consegue observar, essa é uma lesão diagnosticada como lesão endopério. Observem o grau de destruição do osso alveolar na distal desse dente, né? Observem que essa lesão chega até o ápice do dente, então ela é classificada como uma lesão endopério. Essas lesões têm como características clínicas o edema gengival, o sangramento à sondagem, a supuração à sondagem, bolsa periodontal profunda, como a gente pode ver na imagem, e a mobilidade dental. Já, então, agora entrando nas deformidades e condições mucogengivais, a gente vai ter, então, as recessões gengivais, as abfrações, ou também chamados na classificação como degraus, o fenótipo gengival não espesso e a faixa de mucosa ceratinizada estreita ou ausente. Na imagem, podemos observar a presença de recessão nesses elementos dentais e em conjunto com as abfrações ou degraus, também na vestibular dos dentes, que nada mais é do que esse desgaste na vestibular dos dentes, né? O fenótipo gengival, nessa imagem, a gente não consegue observar, visto que a sonda está penetrando no periodonto apenas 1 milímetro. Aparentemente parece um fenótipo não espesso, mas eu não consigo afirmar para vocês nessa imagem. A faixa de mucosa ceratinizada é uma faixa de mucosa considerável, então nesse caso isso não está influenciando para que essa recessão ocorra. Outros fatores estão influenciando nesse caso. Se a gente for para a literatura para observar a prevalência, né, das recessões na população jovem de 20 anos, a prevalência é de 60%. Em contrapartida, os adultos com 30 anos, a prevalência é de 70%.
Já com 50 anos, a prevalência das recessões sobe para 90% de todos os adultos avaliados nesse estudo de 1992. Então, a gente pode concluir com esses dados de que a prevalência de recessão na população é muito alta e que, com a idade, possivelmente pelo acúmulo dos fatores causadores, né, durante o tempo, ela vai com certeza se agravando, segundo esses dados. E na literatura, a definição ali do glossário dos termos periodontais de 2001, a recessão gengival é definida pela migração apical da margem gengival em relação à junção cemento-esmalte, como a gente já discutiu anteriormente, correspondendo então às superfícies radiculares. Além do comprometimento estético que vai envolver esse elemento com recessão, o que pode acontecer também, as recessões podem predispor a uma hipersensibilidade dentinária e também por conta de a raiz, né, composta apenas ali por dentina, porque a partir do momento que a raiz é exposta na cavidade oral, o cemento, a camada de cemento, que é muito superficial, muito delgada, ela é reabsorvida. Então, essa dentina que fica exposta, que é muito mais porosa do que o esmalte, ela fica muito suscetível a cáries radiculares. E outro fator que nós temos lá nas nossas classificações é o trauma oclusal. E eu quero que vocês reflitam um pouco sobre o que o trauma oclusal pode acarretar nos nossos dentes. O trauma oclusal pode causar algum dano ao periodonto? Indo então para a literatura, a nova classificação das doenças periodontais vai definir forças oclusais traumáticas como qualquer força oclusal que resulte em dano ao aparato de inserção periodontal. No entanto, essa própria revisão sistemática que resultou nessa nova classificação traz para nós que não há evidências de que forças oclusais traumáticas causem perda de inserção periodontal ou que acelerem a progressão da periodontite em humanos. Contudo, existe evidências de que essas forças oclusais não causem a recessão gengival. Então, pessoal, como vocês podem ver, as considerações, né, sobre a interferência das forças oclusais traumáticas sobre o periodonto são bem controversas, né? As observações, mesmo científicas, se tornam bem controversas na literatura. E na nova classificação, esses autores, né, trazem para nós de que a classificação de trauma oclusal primário e secundário, onde o trauma primário seriam forças oclusais traumáticas sobre dente com suporte periodontal normal, e que a mobilidade desses dentes provocado por esse trauma oclusal primário seria adaptativa, né? Então o dente conseguiria se adaptar a esse trauma normalmente, com a capacidade, né, de adaptação do ligamento periodontal, e não seria progressiva, ela não ia aumentar com o tempo. O trauma oclusal secundário, por sua vez, vai representar todas as forças oclusais traumáticas sobre dente com suporte periodontal reduzido. E aí sim, aqui a mobilidade seria progressiva e que esses dentes podem, com o tempo, sofrer migração, pode o paciente apresentar dor em função e, nesses casos, é necessário que se realize a firulização ou a esplintagem desse elemento dental ou desses elementos dentais para minimizar ao máximo a migração, a dor do paciente e a mobilidade que pode ocorrer em decorrência desse contato oclusal traumático constante. A nova classificação traz também como forças oclusais traumáticas as forças ortodônticas, né? E dizendo que em estudos animais sugerem que forças ortodônticas podem afetar negativamente o periodonto e resultar em reabsorção radicular, desordens pulpares, recessão gengival e perda óssea alveolar.
Lembrando que esse caso de reabsorção radicular externa, a gente já viu lá anteriormente no caso daquela paciente que tinha reabsorção radicular externa em todos os dentes anteriores, né, tanto superiores quanto inferiores. Esse, por exemplo, é um caso de reabsorção após reabsorção gengival, né, vestibular, após tratamento ortodôntico. Vejam que nessa vista vestibular, nessa primeira imagem, a gente não observa muita alteração no posicionamento desse dente. Mas quando vamos observar a vista lateral desse elemento, a gente vê que a raiz dele está projetada vestibularmente. E isso fez com que não houvesse espessura suficiente da tábua óssea vestibular e que possivelmente provocasse, em conjunto com outros fatores, com certeza, né, a posição, observem ali a posição do freio ali também labial, provocasse então a reabsorção e a recessão nesse caso. Esse artigo é bem interessante e ele traz a prevalência de recessão após ortodontia em um grupo de pacientes. Então, ao final do tratamento, a prevalência de recessão após ortodontia, né, é de 5 a 12%. E após, então, 5 anos de acompanhamento, essa prevalência de recessão sobe de 5 a 12% para 47%. Então, não apenas logo após o final do tratamento pode ser observado esse quadro, como também ao longo dos anos após o término do tratamento. E aí a gente pode se questionar se forças ortodônticas podem ser aplicadas nos casos de periodonto reduzido que a gente conceituou anteriormente. E esse mesmo artigo das classificações nos traz a informação de que estudos observacionais mostram que dentes com periodonto reduzido saudável, né, ou seja, o periodonto reduzido, mas sem nenhum quadro de gengivite ou de periodontite, pode sim ser submetido a tratamento ortodôntico, sem comprometimento dos tecidos periodontais de suporte, desde que haja um bom controle de placa. E claro, né, pessoal, tem que ser um tecido periodontal reduzido, utilizando um bom senso. A gente não vai aplicar tracionamento ortodôntico em um dente que a gente já considera perdido, né? Outros fatores, então, que vão aí alterar a condição periodontal dos elementos dentais são fatores relativos ao dente e à prótese. O que são os fatores relacionados, né, aos dentes? Alterações anatômicas, fraturas radiculares, reabsorção cervical e proximidade radicular, né, proximidade entre as raízes. Os fatores relacionados agora à prótese vão incluir as margens de restaurações, próteses mal adaptadas, né? Então, as margens que estiverem irregulares e mal adaptadas, tanto de restauração quanto de próteses, restaurações ou próteses que estejam invadindo as distâncias biológicas também se enquadram nesse quesito. Então, aqui a gente tem uma imagem bem clara de um tratamento reabilitador que totalmente foge aí das condições adequadas de margem protética, né, tendo em vista que também não respeitou nem a linha do sorriso, né, a paciente ficou com bastante sorriso gengival, que prejudica bastante a estética do paciente, mas além disso também é possível observar que no lado esquerdo da paciente, as próteses posteriores ali estão com uma margem bem mal adaptada que seria necessário ser corrigido. Então, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês um último caso clínico. Esse caso, observem que é um incisivo lateral superior e lembram lá da anatomia dental de que os incisivos laterais superiores, em alguns casos, podem apresentar esse sulco palatino e essa alteração anatômica desse dente pode gerar, né, predispor esse dente a nessa região
apresentar cárie por ser um sulco, né? Assim como os outros dentes posteriores que possuem sulco, é uma região que facilita a ocorrência de cárie, né? Então temos que observar bastante esses pacientes e orientá-los quanto a isso. Nesse caso, o paciente tinha a presença dessa alteração anatômica. Observem na segunda imagem, ali um pouquinho menor, mais acima, a severidade, né, ali, o aumento da profundidade de sondagem. A gente nem consegue mais ver as marcações da sonda. Então, como características clínicas, a gente vê a lesão de cárie no sulco palatino do incisivo lateral superior. A profundidade de sondagem nessa região palatal foi de 10 milímetros. Presença, então, de sangramento à sondagem, supuração via sulco gengival, teste de vitalidade pulpar foi realizado e foi negativo, ou seja, essa polpa já está necrótica. Na característica radiográfica, né, avaliando a radiografia periapical desse elemento dental, o defeito ósseo pode ser classificado como vertical. Então, uma bolsa óssea periodontal, né, uma bolsa periodontal infraóssea. Como característica radiográfica ainda, a gente pode observar que ao rastreamento de fístula, a gutapérsia aponta lá diretamente para a região periapical, o que confirma então a suspeita de uma lesão endoperiodontal. Como planejamento desse caso, foi realizado a raspagem supra e subgengival, o tratamento endodôntico do elemento dental e o tratamento cirúrgico, que consistiu na raspagem a campo aberto agora, o condicionamento dessa raiz com ácido poliacrílico, 10%, e a restauração, a princípio, desse sulco com cimento de ionômero de vidro, para possibilitar a cirurgia, né? Para possibilitar a melhor adaptação dos tecidos após a cirurgia. Em conjunto a isso, o defeito periodontal foi preenchido com biomaterial e os dentes foram ferulizados. E observem o resultado após 6 meses de tratamento. Tá ali o tratamento ortodôntico realizado, a ferulização. A gente observa ali uma leve melhora. E esse, pessoal, é o resultado depois de 18 meses. Então, a ferulização foi mantida por conta do periodonto reduzido que se manteve esse dente, né? Mas, ainda assim, não teve mais nenhum tipo de lesão. Após 18 meses, a profundidade clínica foi reduzida de 10 milímetros para 4 milímetros. Houve a ausência de sangramento, de supuração e o paciente não teve mais dor no elemento dental. Então, foi mantida a ferulização e o dente pôde ser mantido por mais algum tempo. Então, esse é um exemplo de um caso de um paciente com prognóstico duvidoso que com a colaboração do paciente, né, e com todos os cuidados, os devidos cuidados foram tomados, o dente conseguiu ser mantido por mais um tempo. Por quanto tempo? Não tem como garantir, né, porque realmente a condição desse dente tá bem complicada, mas o dente está conseguindo ser mantido, o paciente está colaborando, está retornando para consultas de manutenção e o dente foi sendo mantido dessa forma. Então, pessoal, eu quero voltar lá no primeiro slide da nossa aula. Quanta coisa que a gente conversou, como, né, eu quero que vocês reflitam, né, de todas essas informações que vocês anotaram e observem o quanto a anamnese foi importante em todos esses casos, né, em todos os casos que a gente vai considerar daqui para frente. O exame clínico, né, o quanto que é importante a gente considerar o exame clínico, todas a profundidade de sondagem, todas as medidas que a gente for fazer, todas as perguntas que a gente for fazer para o paciente fazem parte tanto da anamnese quanto do exame clínico. Então, eles junto com o exame radiográfico, que muitas vezes nós vamos precisar lançar mão, vão então somar para um diagnóstico correto. Então, causa, classificação e o diagnóstico vão influenciar diretamente
no plano de tratamento, né, na determinação do melhor plano de tratamento para o paciente e do prognóstico. Lembrando sempre que é muito importante, como eu discorri bastante durante a demonstração dos casos clínicos e principalmente das radiografias, discorri bastante sobre a importância de ter uma conversa, né, com o paciente e colocar para ele, né, as possibilidades de tratamento e justificar o porquê da nossa escolha, né, o porquê da nossa indicação, né, e dividir com ele essa escolha, porque tem muitos pacientes que não ligam por ter um elemento dental condenado, mas alguns pacientes sim ficam bem sentidos, né, assim, imagine vocês perdendo um dente de vocês, então é importante considerar sempre o que o paciente, qual é o desejo do paciente e, né, é o nosso dever orientar sobre o que é melhor para a saúde dele, né? A gente não vai manter, como a gente estava conversando no caso anteriormente, um dente que esteja sendo foco de infecção para esse paciente. Então é isso, pessoal, que eu tinha para conversar hoje com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, que vocês tenham feito suas anotações, principalmente anotado as suas dúvidas, para que a gente possa ter um bom debate e que a gente possa solucionar todas as suas dúvidas no fórum que vai ser aberto na plataforma Aula. Tá certo, pessoal? Uma boa semana para vocês e até a próxima.